Oi, meus amores. Hoje quero trazer aqui uma reflexão para vocês desse livro, O Poder da Resiliência, que eu simplesmente comecei a ler. Estou na página 18. E algo que por 5 minutos, observando uma mãe, aqui numa pousada que a gente está passando fim de semana, na Serra do Ceará, me fez ver o quanto que realmente, se a gente não traz uma consciência na vida adulta, de um questionamento mais profundo, do que realmente importa para cada um de nós. O que realmente nos faz feliz? Quais são os nossos valores? Qual é o nosso sentido, o nosso para quê? A gente acaba buscando felicidade, buscando aprovação, buscando se encontrar nos olhares dos outros, na sociedade, na aprovação. E fica cada vez mais infeliz, cada vez mais escasso, cada vez mais apagado do seu brilho, cada vez mais suprimido e reprimido na sua essência, cada vez mais desconectado do seu centro de força e de poder. E continua buscando em tratamentos estéticos, em viagens, em roupas, em bens materiais, em aplausos. Algo que se encontra num lugar um pouquinho mais fácil e simples, que é dentro da gente mesmo. Então, aqui um dos títulos logo no início é Esteja a seu favor. E quando ele fala aqui, esse poder da resiliência, de estar a seu favor, nesse livro, ele traz um pouquinho do porquê que é importante ser bom consigo mesmo, se importar consigo mesmo, que a gente tem muitas crenças, vou até ler algumas. É egoísta pensar no que eu quero. Eu não mereço amor. Lá no fundo sou uma pessoa má. Vou fracassar se sonhar alto. Quero nesse aqui, é egoísta pensar no que eu quero e eu não mereço amor. E o que aconteceu aqui? Então, uma mãe, na sua das melhores boas intenções, com a educação que ela teve, com a forma como ela vê o mundo, com os valores a qual ela está seguindo a vida dela, com a sua filhinha de 2 anos de idade. Enquanto estava tomando café da manhã, elas estavam lá. Menininha toda bonitinha, cheia de coisinha no cabelo, trancinhas, toda emperequetada, linda. E tinha um pula-pula no café da manhã. E ela, 2 aninhos. Falou, mãe, quero brincar, quero brincar. E a mãe, não, filha, você vai suar pro passeio. Ai, mãe, eu quero brincar. Mas você vai suar pro passeio. Ela, que passeio? O passeio na Rota de Café, que é um dos passeios para os adultos aqui conhecer a rota do café. Lá na cafeteria? É, filha. E já pensou você suar pro passeio? Imagina uma criança de 2 anos vendo um pula-pula, querendo brincar. E a mãe falando que ela vai suar pro passeio. O que será que você vai criando de informação nesse sentido, de que aquilo que eu quero fazer me dá prazer, mas de alguma forma isso vai me deixar meio sujo, feio, é egoísta pensar no que eu quero. E aí a menina foi brincar. E quando a menina foi brincar um pouquinho ali, para não suar tanto, ela dava uns gritinhos de felicidade. E a mãe falava assim, filha, fala baixo, vai incomodar as pessoas, é muito cedo. E naturalmente a menininha dava mais uns gritinhos de felicidade pulando. E a mãe falava, filha, fala baixo, não se expressa, isso vai incomodar as pessoas. E como às vezes mesmo, sem a gente perceber, desde pequenininho a gente vai aprendendo a se adequar, a agradar o outro, a ser adequado para o outro, a não incomodar o outro, mas de uma forma tão distorcida, porque existe uma coisa de ser compassivo com o outro, gentil com o outro, se importar com o outro, ser amoroso com o outro. E existe uma outra coisa que é tentar aparentar algo e deixar de ser quem eu sou para criar uma personagem, uma figura para o outro poder ver e ser adequado ao padrão. Então ali a menininha estava aprendendo que se divertir, brincar e expressar aquilo que sente pode ser inadequado. Então eu posso ser meio suja, eu preciso estar perfeitinha, nascem muitas das coisas das perfeições para passear, ao invés de querer ali pensar no meu bem-estar fisiológico, físico, emocional, de conexão, de brincadeira. De que tudo que eu for fazer, expressar ou não, eu preciso pensar o que o outro vai sentir ou pensar de mim e não dentro de mim, da minha autenticidade, porque se tem uma cama elástica para uma criança pular, é porque é um ambiente que é propício para esse tipo de diversão.
não estamos num retiro de silêncio. Estamos numa pousada onde tem brinquedos para crianças. E a terceira coisa foi que toda vez que a menininha pulava e brincava ali, na maior dos amores, a mãe falava, cuidado, cuidado, você se machucou? E a menininha, não, mamãe, não me machuquei, tô me divertindo. Você se machucou? Cuidado, cuidado. E a ciência já comprova que a gente, pelo menos 8 vezes mais, é reprimida e chamada atenção nos perigos e nos cuidados da vida do que estimulado e incentivado. E nós aprendemos, até os nossos 7 anos de idade, como se estivéssemos a nível de amadurecimento cerebral em estado hipnótico. Então, tudo que a gente aprende por imitação, por comparação e por afirmações. Então, aquilo que eu vejo os outros fazerem, então essa menininha depois que brincou um pouquinho, quietinha, para não expressar e não incomodar os outros e não suar para o passeio dos adultos. Depois ela estava descendo com o pai e com a mãe e ela falou assim, papai, eu tô bonita? E aí o pai disse assim, você e a mamãe estão lindas para o passeio. Então assim, como ela viu como ela era amada e bem vista por esse pai e por essa mãe, quando ela estava bonita e arrumada, perfeitinha para ir passear. Agora aquela vontade dela de brincar, de se expressar, de se alegrar, de rir alto, de experimentar a vida, de certa forma ali ela foi aprendendo que talvez isso possa ser perigoso, talvez ela não vai ser tão amada, talvez ela vai incomodar e vai ser inadequada. E quando a gente vai crescendo, isso pode se transformar em coisas muito mais sérias e graves, que nos geram sofrimento. Então a imitação, por exemplo, eu vi um vídeo meu com meu sobrinho e eu tava ali me maquiando e passando óleo no cabelo, e eu passava o óleo no cabelo e ele perguntava, pra que é isso? Bem pequenininho também, eu falava pro cabelo ficar brilhoso, eu também adoro brilho no cabelo. Então a criança, ela imita aquilo que ela vê do adulto, né? E comparação, porque eu vou sendo o tempo todo comparado do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, e eu vou aprendendo sobre isso. E afirmações, a criança ela não tem um filtro no neurodesenvolvimento dela, de perceber quando, por exemplo, um adulto pega e fala assim, muito feio isso que você fez, você está deixando o papai e a mamãe triste, porque você não está comendo. Ela compreende que realmente ela é alguém que é responsável por esse pai e por essa mãe, e que ela pode ser uma pessoa não legal, uma fonte de infelicidade, porque ela está deixando o papai e a mamãe triste. Ela não tem um filtro de saber, talvez, os meus pais são frustrados por expectativas deles, mas eu preciso ser autêntica para poder ser feliz e ser quem eu sou, e às vezes eu vou desagradar. E aí a gente tolhe, fica esse deserto de autenticidade, e aí volto aqui para o livro do Esteja a Seu Favor, essa parte bem no início, na página 18, de que muitas vezes a gente, até os 7 anos, criou um senso de forma de funcionamento que continua automático, que está voltado para uma personagem, para uma roupagem que a gente usa, muito condicionada e construída pelo olhar, pelos valores e pelas práticas daqueles a qual estávamos imersos na ambiência, adultos cuidadores, pais, irmãos, professores, sociedade, moda da época, e que a gente vai repetindo esse padrão, e às vezes isso, e muitas vezes isso, está muito distante de quem a gente é de verdade. Então aumenta-se a depressão, aumenta-se a ansiedade, aumenta-se o burnout, aumenta os vícios, as compulsões, aumentam as distorções de imagem, aumentam as disfunções de sexualidade, aumentam os problemas de escassez, aumentam as questões de doenças psicossomáticas, pelo simples motivo de que a gente não aprendeu a se referenciar ao invés de do externo, no interno. O que eu estou sentindo agora, o que eu quero, o que é importante para mim, quais são as minhas necessidades, o que tem valor para mim. E como a partir desse estar comigo mesmo, que nem às vezes você faz com um amigo, o que você faz com um amigo? Você apoia ele, você incentiva ele, você é empático, empática com ele, você é carinhoso com ele, você é paciente com ele, muitas vezes você ama ele. E será que não seria interessante você começar a ser assim com você mesmo? Só que a gente não foi estimulado a isso, então é uma questão de treinar. E esse livro, ele diz que o tempo todo ele vai chegar até o fim dele nos treinando
a pegar pequenos momentos de sensações que a gente possa ter, por exemplo, de compaixão consigo mesmo, de gratidão por algo na vida, e treinar uma forma de trazer isso ficar mais forte e constante, para que a gente possa ser os nossos maiores incentivadores, ao invés dos nossos maiores críticos, porque talvez a gente ouviu muito críticas sobre a gente mesmo, de que a gente está demorando, de que a gente não comeu tudo, de que a gente está sujando as coisas, de que a gente não está se comportando, de que a gente está dando trabalho, de que a gente está fazendo coisa que não devia, de que a gente tem que falar mais baixo, de que a gente tem que se comportar na casa do vovô e da vovó, de que menina que é comportada fica quietinha, de que menino isso e aquilo. E esse é um eu idealizado que a gente constrói, que ele fica aqui, e a gente fica tentando ser isso, aí a gente fica sem raiz, sem base, que é sem segurança emocional, sem autoconfiança. E a gente fica tentando criar e viver a partir dessa imagem, e fica todo mundo vivendo a partir dessas máscaras, mas super infeliz por dentro e sem brilho, sem vício, sem verdade, sem humanidade, sem conexão. E as conexões autênticas, e elas nascem desse espaço de vulnerabilidade, no sentido de que eu mostro as minhas maiores fortalezas. Até vou ler aqui um início do livro, que eu acho que vai contemplar muito essa minha fala aqui. Logo no início, ele fala assim, ó, esse livro resume o que eu aprendi sobre como ajudar as pessoas a se curar do seu passado, a lidar com o presente e construir um futuro melhor. E para isso, para nossa vida ter um caminho feliz, ela depende de 3 fatores. Como lidamos com os nossos desafios, como protegemos as nossas vulnerabilidades e como aumentamos nossos recursos. Então, como que a gente aprende a ter resiliência, a lidar com os desafios da vida, de às vezes eu pular numa cama elástica, ou andar de bicicleta pela primeira vez, ou sair no mato para passear e caminhar e eu cair, ou mergulhar pela primeira vez no mar e dar uma afogadinha, e descobrir que, nossa, ele doeu, estar com essa dor, ver que depois eu acolho essa dor, que essa dor passa, que a frustração passa, que as decepções elas vêm, eu que eu posso lidar com ela e que eu posso seguir em frente, eu não preciso ter cuidado com tudo para me proteger de tudo, porque assim eu vou tolir o meu senso humano de curiosidade, instinto exploratório. Eu fico procrastinando, porque eu fico com muito medo de errar, com muito medo de ser inadequado, de muito medo de não conseguir. Eu não valido esse meu poder de dar conta, sabe? Da vida, de dar conta das coisas, não por um fardo, e sim porque eu sou capaz. Então é importante ter esse cuidado, proteção e zelo, ao mesmo tempo se ousar na vida, porque a vida ela é uma aventura a ser vivida e não são nos seus, a vida é selvagem. E não são no que você planeja a nível mental, que quando acontecer um desafio, uma adversidade, que você vai ter a resposta, porque você vai lidar com aquele desafio na hora. Não vai estar nesse teu planejamento de como que as coisas vão dar certo. A tua maior proteção no momento dos desafios da vida é a tua conexão com o teu estado de presença e com a escuta da tua sabedoria interior, da tua autenticidade, desse caminho de volta para casa. Então, esse vídeo aqui, essa inspiração para trazer para você, é que às vezes quando você se compara com o outro, que você vê seja onde for, e hoje em dia a gente está muito nessa área da comparação das vidas de filtro com a vida real, está se ficando tudo muito mais robótico, num estado de perfeição, de harmonização facial. Ó, não vamos enrugar as testas porque é feio envelhecer, vamos tentar ir contra a natureza. E eu não estou criticando quem gosta de fazer isso ou aquilo. E sim, eu estou trazendo uma reflexão para o quanto você está guiando os seus valores e a si mesmo num estado que nega potências e naturalidades tuas para tentar ser algo, para se encaixar, para ser amado, para pertencer, porque foi assim que você aprendeu. E quando você se libertar disso e começar a ser autêntico, talvez um pouco mais imperfeita, mais humana, você vai gerar muito mais olhares, admiração, aplausos, inspiração e conexão. Porque você vai ser mais humano e a vida pede por humanidade para essas conexões. E são nas conexões autênticas da vida de verdade em que essa felicidade que a gente para de buscar. E a gente começa a usufruir ela como estado de presença. E a gente não fica com tanto medo o tempo todo do perigo que pode acontecer. Porque a gente sabe lá no fundo que a gente dá conta.
que a gente vai ter uma forma de lidar com isso, que a gente é capaz de viver, que é possível, que eu consigo, e que a vida está me amparando de todas as formas, e que eu não preciso ser perfeita para agradar, e que a minha vida não está moldada a me adequar ao que os outros esperam de mim, até porque os outros estão muito doentes também, desconectados de si, e que a melhor coisa que eu posso fazer por aqueles que eu amo e pela humanidade é cuidar de mim mesmo e me tratar bem. Então eu quero te trazer isso com todo o acolhimento para toda mãe, para todo pai, para todo avô, para toda avó, para todas as nossas ancestralidades passadas, a nossa ancestralidade, né, e a humanidade na vida passada, que foi sendo educada e crescendo, às vezes com uma educação desrespeitosa, violenta, agressiva, com pouco vínculo, com trabalho duro, com sofrimento, com escassez, e que conseguiu, que estamos aqui, e que agora a gente tem informação, a gente tem conhecimento e tem possibilidade de fazer diferente, que a gente não precisa continuar repetindo aquilo que nos adoece. E essa mudança, ela começa interna. Então, quem sabe se interesse um pouco mais em você mesmo, no que você pode fazer por você mesmo que te faça feliz, independente do que qualquer pessoa saiba ou veja. E perceba que isso muitas vezes, quando você começa a se respeitar mais, ser mais compassivo e gentil, paciente, inspirador, acolhedor com você mesmo, você começa a ser um ser humano melhor com as pessoas também. É recíproco e a vida fica mais gostosa, fica mais próspera, fica mais feliz. Então esse é meu recado hoje, a gente vai continuar aqui com mais vídeos, vejam as meditações, aqui embaixo eu vou deixar todos os cursos de aprofundamento que a gente tem, se você tem uma vontade, de uma ajuda, de se encontrar um pouco mais, de liberar questões, pendências, dores com passados, de aprender a educar e desenvolver a tua autoestima, a tua autoimagem, a tua autoconfiança, o teu senso de merecimento a partir da tua essência, a ter uma vida com mais propósito, vivendo a partir daquilo que faz sentido para você, com prosperidade e leveza e saúde e relacionamentos felizes, que é o que eu trabalho aqui. Uma vida com mais saúde integral, saúde mental, emocional, física, energética, com prosperidade e com relacionamentos saudáveis, para que você possa realmente viver a vida plena. Olha aqui os nossos cursos de aprofundamento e continua por aqui. Comenta o que você achou desse vídeo, faça suas perguntas, temas que você gostaria para os próximos, que vai ser uma alegria, porque o que eu tenho de melhor eu compartilho com vocês. Um beijo e até mais.